Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar prosseguimento à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, dessa feita no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero desejar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer que o motivo de nós termos lhes enviado solicitações de amizade, vos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é justamente para este motivo aqui, Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a santa palavra do Senhor nosso Deus. Somente leitura, não tem pregação. A pregação ou entendimento vai ficar por conta de você, de cada um de vocês que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus. Em primeiro lugar, falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, me dá o entendimento da tua palavra, me dá sabedoria, me faça compreender as sagradas letras. Em segundo lugar, você vai pegar um bom dicionário, vai botar do lado da sua Bíblia e vai vir ler a palavra de Deus conosco, sempre conferindo no dicionário aquela palavrinha, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto. Então, é isso que é examinar as sagradas letras, que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, né? São elas que de mim testificam. Então, é isso que é examinar a palavra de Deus. É você ler e ir comparando. Para isso, esse vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir quantas vezes você julgar necessário para obter o conhecimento, a compreensão necessária, o entendimento necessário do texto sagrado. Certo? Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Convide o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, os irmãos lá da sua igreja, né? Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a mente aberta para poder estudar, aprender, né? Venha para cá, venha ler a palavra de Deus conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vamos ler a Bíblia, irmãos evangélicos, em nome de Jesus. Crentes em Jesus, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 em diante. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele:
é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Meu Pai do céu, só um minuto, perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, se eu não perdi alguma coisa aqui no meio da leitura. Versículo 4 novamente. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Versículo 14 em diante. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem a um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti,
Então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Guerra entre os israelitas e os filisteus, capítulo 17, versículo 1 em diante. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. Versículo 12 em diante.
E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efá deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra,
e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! Perdão. Graças a Deus. Louvado seja Deus.
Davi encontra-se com o gigante e mata-o, versículo 48 em diante. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Glória a Deus. Até aqui, graças a Deus. Oh, que história maravilhosa. Que obra poderosa que Deus obrou pela mão do jovem Davi, do mancebo Davi ainda, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Filho da descendência de Davi, a Ti, Senhor, invocamos nesta hora de oração, para Te agradecer, Senhor Jesus, pela Tua palavra poderosa, Senhor, que acabamos de ler na Tua presença, Senhor, e diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube, Senhor. Meu Deus, meu Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua santa palavra que foi lida. Senhor amado, Senhor da glória, eu peço, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que esta palavra encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, meu Deus, que possa germinar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação de até 100 por um, como Tu mesmo, Senhor Jesus, profetizaste na parábola do semeador. Que esta palavra poderosa possa produzir a fé, aumentando assim a nossa confiança no Senhor, produzir fé em nossos corações, meu Deus, porque a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Senhor Jesus querido,
perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas culpas diante de Ti, Senhor. Lava as nossas almas com Teu sangue poderoso, porque a Tua palavra também nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Jesus, glória a Deus. Pai querido, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, meu Deus. Abençoa também os nossos familiares de perto, de longe, e as suas respectivas casas, Senhor. Senhor, meu Deus, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, expulsa todo mal, toda obra maligna que peleja contra as nossas vidas, meu Deus. Repreende todo mal pelo sangue de Jesus, que é vivo, que é verdadeiro e que é poderoso acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe assim, ó Deus, as nossas vidas, resolve os nossos problemas da melhor maneira possível, meu Deus. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa produzir, meu Deus, a santificação das nossas vidas, que estejamos, meu Deus, preparados diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa nos instruir e nos fazer andar sobre a face desta terra, no caminho da justiça e da santidade, meu Deus, que Tu possas assim guardar as nossas almas do mal, Senhor, e do pecado que tão de perto nos rodeia. Repreende, Senhor, toda seta do diabo, todo dardo inflamado, toda obra maligna do inimigo, meu Deus, amarra e joga por terra, pelo sangue de Jesus. Põe por terra a fúria do adversário contra a vida desse amado seguidor que está lendo conosco a Tua palavra. Por amor dessa palavra e pelo sangue de Jesus, resolve os problemas nesse lar, nessa família, resolve, liberta e salva as almas que estão perecendo, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, sê conosco, meu Pai querido, não nos desampares, não nos deixe só, meu Deus, durante a nossa peregrinação, que é tão curta, meu Deus, sobre a face desta terra. Sê conosco durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, que estejamos, meu Deus, preparados na Tua presença, meu Deus, com as nossas lâmpadas acesas, com a nossa vida santificada, aguardando, meu Deus, a promessa que o Senhor nos fez. E aquele que prometeu é poderoso para cumprir a promessa. Aleluia! A Tua palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa das suas promessas. Aleluia! E nós aguardamos nas Tuas promessas, e nós aguardamos na principal promessa, que é o grande dia em que hás de vir, Senhor, para nos arrebatar, para nos buscar para Ti mesmo, para que onde Tu estás, estejamos nós também contigo, meu Deus, naquele lugar de glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe assim as nossas vidas, meu Deus, abençoe assim a vida de cada pessoa, resolve os nossos problemas da melhor maneira possível, é o que eu te peço com fé e te agradeço, meu Deus, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, aleluia, muito obrigado por esses minutos, meu Deus, na Tua presença, lendo a Tua palavra com os nossos seguidores aqui do Facebook e também do YouTube. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão lendo conosco a santa palavra de Deus. Que a bênção de Deus repouse em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família.
pelo amor desta palavra poderosa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.